O Lula, o Lula sempre joga para terceiros, né? Sempre joga para terceiros. É sempre alguém ali e tal. Não, não sabe. Não, meu filho diz que é inocente. O Marcola ele também falava assim: não, o Marcola me disse também que é inocente. Mas ele tirou o Marcola da chefia de gabinete, colocou escondeu ele na campanha. Aí a mídia veio, colocou a história e aí ele mandou o sujeito embora de vez. Mais uma vez o Lula tentando aí pegar essa questão eleitoral para justificar. Agora, deixa eu dizer uma coisa, o Lula. O Lula diz assim, não, eu não vou pedir para a PF para não investigar o meu filho. Mas se eu fizesse, você teria de ser preso. Você pode falar isso para uma repórter, sei lá, do teu ecossistema de mídia, que não vai te questionar, fica ali, não é mesmo, é verdade, não fica assim. A repórter fica o tempo inteiro, é isso mesmo, é isso mesmo. Ô Lula, se você pedir pro seu Andrei tentar interferir, vão os dois pra cadeia. Esse caso não está com você, não está com o ministro seu amigo, não está com o delegado, diretor da PF, que parece que tentou interferir. Não sei se foi seu pedido. Nem precisa ter o pedido, né? A turma aqui, os militantes, não precisa pedir. Aliás, normalmente, não pede, não precisa pedir, mas se não fizer, tá fora, né? É punido se não fizer. Fala assim, meu amigo, não precisa te pedir. Você tem sua missão. Sua missão é blindar o governo. A gente tem na nossa história ali, né? Alguns fiéis escudeiros de presidentes da República que cometeram crimes, né? Depois o presidente disse, não tenho nada a ver com isso, né? Mas o fato é que existe hoje uma suspeita de interferência da Polícia Federal, do diretor da Polícia Federal. Isso já é notícia. Eu trouxe bastidores, inclusive, porque o Lulinha estava lá na lista de baixo, não, melhor, estava lá no topo da lista, né, do delegado, para ser investigado no esquema do INSS. E o que o sub lá do Andrei fez? Falei, não, tira isso daí. Você vai investigar esse pessoal aqui que está aqui embaixo. Só que isso veio à tona, a gente publicou isso, a gente divulgou isso aqui. O André Mendonça entendeu que não podia ficar calado, senão ia prevaricar também. Afastar o delegado. Nós estamos diante de vários atos, não podemos esquecer isso, nós estamos diante de vários atos de interferência, de tentativa institucional de se impedir uma investigação. Isso vem desde a CPMI do INSS até a Polícia Federal. O André Mendonça teve que tirar a interlocução do Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, petista, que ele queria ter acesso às investigações, teve que afastar, teve que trocar a equipe. Os caras pegaram o delegado, tiraram o delegado, colocaram o outro. O André Mendonça teve que fazer um rearranjo, chamar outras pessoas, outros policiais para investigar. Quer coisa pior do que isso? Tá tudo às claras. Tá tudo às claras. O PT tentou institucionalmente. Comemoraram quando não conseguiram convocar o Lulinha para a CPMI. Quando não conseguiram a quebra dos sigilos do Lulinha. Lembra que quando eles aprovaram aquele pacotezão, a oposição conseguiu dar um jeito, aprovou um pacote e dentro do pacote tinha a quebra do sigilo do Lulinha, da Roberta, do turma lá do irmão lá dele também, todo mundo ali. O que aconteceu? Foram ao Flávio Dino, o Flávio Dino mandou parar. Acionaram o Gilmar Mendes, acionaram o Flávio Dino, acionaram o STF para impedir que a investigação fosse adiante. Então nós temos aqui essa investigação da Polícia Federal. Por que está vazando? Porque os delegados provavelmente estão sentindo dificuldade de avançar com a investigação. Por isso que vaza. Vaza para ver se a mídia pressiona e constrange as autoridades que estão pedindo a investigação. Então não adianta o Lula falar, eu não tô sabendo, não, ele tá me dizendo que é inocente, eu não vou interferir, não vou mexer, não sei o quê. Não adianta. Porque
tudo o que nós estamos verificando desde que o nome do Lulinha veio à tona nesse escândalo do INSS, e que agora não é mais só INSS, nós temos 3 inquéritos envolvendo o Lulinha, desde o início, nós temos tentativas institucionais, deputado, senador, delegado, ministro, chefe de gabinete, temos tentativas institucionais de impedir que uma investigação vá à frente. Eu devo lembrá-los, porque nós não podemos esquecer, que quando essa investigação estava na mão com a influência do Andrei Rodrigues, que ele chegou a dar uma entrevista no início, quando nem tinha surgido ainda o nome do filho do Lula, era só o irmão, o Frei Chico, ele deu uma entrevista para dizer que não tinha envolvimento. O diretor da Polícia Federal, sem esperar as investigações avançarem. Isso nunca aconteceu na história. O sujeito dá uma entrevista já blindando um possível investigado de uma investigação. Não, ele não é investigado. Que negócio é esse? Aí depois vem a Roberta Lux, aí vem o nome do Lulinha, surge o nome do Lulinha. A Roberta, pegaram mensagens da Roberta mandando o careca do INSS jogar o celular fora. Nada aconteceu. Em qualquer investigação normal, essa pessoa deveria estar presa por tentativa de obstrução, destruição de provas. Então não adianta, Lula, vir com essa conversa fiada de que não vai pedir, não vai, porque se o fizer também está cometendo crime. Mas a gente está vendo o sistema todo se mover, Ari. Ô Cláudio. E outra coisa, não te interrompendo, a dona Marisa, ela não morreu por causa da Lava Jato, ela morreu provavelmente de desgosto ao ver tudo o que estava acontecendo via tona. Então, assim, é muito curioso isso, né? É muito curioso. São os mesmos personagens, as mesmas acusações, uso da gestão, uso do poder, uso do acesso para poder enriquecer. Eu queria muito que o Lulinha viesse a público dizer que ele diz que trabalha pra caralho, tá aqui escrito, e disse, eu trabalho pra caralho. Eu queria que ele dissesse qual é o trabalho dele. Queria que ele colocasse na mesa os clientes dele, viu, Marco Aurélio? Você é o advogado de defesa do Lula, do Lulinha, do Lula também, do Lulinha, tá dizendo o Lulinha tem os seus negócios privados. Não, meu amigo. Diante dessas evidências aqui, coloca na mesa. Ele tem que explicar o que ele faz da vida. O que ele faz da vida hoje? Ele ganha dinheiro com o quê? Como que ele está se bancando na Espanha? Quem são os clientes do Lulinha? O que ele faz? É consultor? Intermediador de negócio? O que ele faz? Se ele não tem nada a temer, se ele não deve nada a ninguém, então ele vem a público e esclareça. E aí a gente para de falar o nome dele. Ari. A Bruna colocou um aspecto que é muito importante. A diferença do comportamento da esquerda, dessas pessoas que se intitulam progressistas, que lutam por um controle geral do Estado, do resto. Em todas as ditaduras, as pessoas se completam do Estado e dizem que é para o bem do povo. O caso mais clássico é aquele caso quando Che Guevara foi acusado de assassinatos, de fuzilar indiscriminadamente. Ele disse, eu fuzilei e vou continuar fuzilando. Estava matando pessoas. Quando o pessoal da esquerda roubava bancos, assaltavam bancos, assaltavam até igrejas, eles diziam, estamos fazendo para o bem do povo. A impunidade dentro do partido sempre foi comum. É o exemplo de Stalin, de Hitler. Se nós formos à Coreia do Norte, nada é imputado ao ditador. Então, essas pessoas não têm sentimento em relação ao padrão comum de
comportamento. Não respeitam o indivíduo, não respeitam o semelhante. Em nome do que eles chamam de coletividade, podem fazer tudo. E, na verdade, eles estão se lucrupletando. Tendo benefícios pessoais. Se nós não formos à frente com isso, se nós não levarmos a exemplo esses processos, e digo processos mesmo, para que se torne a público todos as causas e efeitos que foram praticados, nós estaremos pondo um problema futuro insolúvel, que é o sentimento de impunidade, que fica naquela frase que a gente ouve muito em Brasília: bom, todo mundo faz, por que não? Mas um pouquinho aqui, um pouquinho também não faz mal. Estava tão facinho, por que eu não fui pegar aquele dinheirinho que estava ali? Ora, mas como? Uma comissãozinha a mais, uma comissãozinha a menos? E com isso, nós chegamos ao crime. Porque, da mesma forma como as pessoas se sentem protegidas pela impunidade nesses processos administrativos, entre aspas, aquele assaltante, aquele traficante, aquele assassino também se sente. O Eli Vieira, algum comentário a mais dessa rodada aí? Sim, sobre a dona Marisa, né? Tem uma teoria da conspiração, foi revelada algumas semanas, umas 2 semanas atrás, que 10% dos brasileiros acreditam nela, que o Lula foi substituído por um sósia. Essa eu não acredito, mas eu acredito em outra, que teve um jornalista que foi substituído por um sósia. E ele tratou dessa questão de quando a dona Marisa morreu, e o Lula tentou usar a morte dela politicamente. Esse que foi substituído por um sósia é o Reinaldo Azevedo, tá? Minha teoria da conspiração aqui. E o falecido Reinaldo Azevedo, ele escreveu sobre o assunto, tá aqui o artigo dele na época, 2017. Ele é muito prolixo, mas ele chega ao ponto aqui, ó. O que o Lula disse? Ela está com a estrelinha do PT no seu vestido e eu tenho orgulho dessa mulher. Muitas vezes essa molecada, os sindicalistas, dormia no chão da Praça da Matriz, São Bernardo do Campo, e a Marisa e outras companheiras vendendo bandeira, vendendo camiseta para a gente conseguir um partido que a direita quer destruir. É o comentário do falecido Reinaldo Azevedo. Pronto, a Marisa morta se transformava ali num símbolo. E o ex-presidente, na época era ex, agora presidente novo, né, infelizmente, não hesitou em usar o cadáver como arma. Na verdade, Marisa morreu triste, porque a canalice que fizeram com ela, a imbecilidade e a maldade que fizeram com ela, eu vou dedicar. Enfim, a causa mortes da Marisa foi um derrame cerebral, né? É difícil estabelecer a relação de causa que o Lula alega ali. Pode ser que um estresse leve a um acidente vascular cerebral, mas como você disse, Cláudio, às vezes o estresse não veio exatamente da Operação Lava Jato, mas de saber o que o marido andou fazendo, se é que ela não sabia de nada, né? Era fonte suficiente para desgosto e para estresse sobre ela, né? Eu acho que a Marisa achou que nunca ia acontecer nada. Quando ela viu o negócio apertando, ficou imagina ter que ir na Polícia Federal prestar depoimento. Marisa era uma mulher voltada para a família ali, dona de casa, não era a Janja, né? Que tá aí no palanque, etc. Aliás, a gente tem um vídeo da Janja ontem, a Janja cantou, roubou a cena, eu diria, lá no estádio, no lançamento da candidatura do Lula, né? E a gente vai passar esse vídeo dela aí. Então, para a pessoa não está preparada emocionalmente para fazer esse tipo de enfrentamento público, né? Porque ela está ali cuidando da família, dedicada à família, nunca teve voz ativa, né, no debate público, o Lula nunca deixou que isso acontecesse, inclusive, né? Então, ela não era uma primeira-dama, vamos dizer assim, ativa, como a Janja, né? A Janja que tá mandando pra caramba no governo, mandou a AGU pedir bloqueio do Discord, enfim. O fato é o seguinte, gente, assim, nós estamos naquele loop infinito.
as histórias vão se repetindo. Eu estou perguntando para o pessoal, vocês estão aqui no chat, pergunto para vocês aqui, ó.